Olá pessoal, bem-vindo ao Diário de uma Jornalista, de uma Guerreira Marcial. Eu sou a Priscila, gente, faço esse canal aqui, sou jornalista e criei esse canal para falar do machismo, das artes marciais, do que acontece, conta casos, narrativas, trago entrevistas e tudo, um monte de coisa, tá? É uma mistura. Eu falo dos livros que eu leio também, porque eu acho legal a gente estimular as pessoas a lerem mais. É muito importante, tá? É uma maneira de você não ser dominado e manipulado. Quanto mais conhecimento você tiver, melhor para você. Mais livre você será, tá? Dos manipuladores. Então eu leio pra caramba, tá? Vocês sabem. E já disse pra vocês qual que é a minha literatura preferida, tá? Eu gosto de ler livros de serial killers. Psicopata, tem diferença, tá? Psicopata de serial killer. Serial killer é aquele que mata em série. E aquele que mata tem uma assinatura, no modus operandi dele. Ele tem um tipo de pessoa, tá? É sempre o mesmo tipo de pessoa. Tem coisas em comum entre as vítimas dele. Ele é o serial killer. Serial killer, ele mata em série. É um matador em série, tá? E aí ele pode ter, né? Ele pode ser o predador sexual, ele pode ter várias. Geralmente o predador sexual, né? Ele é um predador sexual. Tá ligado a sexo, a sexualidade dele mal resolvida e que ele acaba trazendo pros crimes, tá? Então, eu vou falar hoje de outro livro que eu tô lendo também. Na verdade, esse livro eu já estava lendo, porque você, nesse mundo, nesse universo dos assassinos em série, os serial killers, o matador serial, você vai ter várias categorias, tá? E eu achei interessante que tem a categoria do pessoal da saúde, os médicos, enfermeiros. Tivemos, sim, uma lista grande de médicos que eram serial killers e enfermeiros. Complicado, né, gente? Porque esse profissional, ele tem domínio sobre remédios, né, que matam, que trazem vida, né? E vocês imaginam um cara desse atuando. Mas nós tivemos, sim, tem vários casos, vários médicos, enfermeiros que se tornaram serial killers, eram serial killers, tá? Hoje nós vamos falar de um dos mais conhecidos. Eu já falei aqui, mas eu vou falar melhor dele, porque eu tô quase terminando esse livro, tá? Eu tô lendo esse livro também, junto com o Ted Bundy, tá? Hoje nós vamos falar do Enfermeiro da Noite. Eles se basearam nele para fazer uma série para Netflix, ó, esse livro. O Enfermeiro da Noite, tá? Olha aqui. O livro é da Intrínseca, tá? E foi escrito pelo Charles Gaeber, um jornalista muito famoso, tá? Que já escreveu outros livros e que fez uma pesquisa grande sobre o Enfermeiro da Noite, o Anjo da Morte. Ele era conhecido como Anjo da Morte, um enfermeiro. O enfermeiro, o Charles Cullen, matou muita gente, muita gente. Mais de 30 pessoas. Ele era um enfermeiro padrão, tá? Considerado modelo, tá? Isso aconteceu em 2006, tá? Ele é pego depois, olha, é esse livro aqui. Ele é pego depois e tá preso. Ele tá preso. Não lembro se é prisão perpétua que ele pegou ou pena de morte, o Charles Cullen, tá? Ele matou muita gente. E ele matava na UTI dos hospitais em que ele trabalhava. Ele trabalhou em vários hospitais, em várias regiões dos Estados Unidos, Charles Cullen, e ele matava idosos. Ele matava principalmente idosos. E aí ele dava muito remédio, dava muita insulina, dava um outro remédio de goxina, eu não sei o nome dos remédios, tá? Mas ele dava alguns remédios que provocavam a parada cardiorrespiratória no paciente. Ele acelerava a morte do paciente, tá? E ele matava. E ele, o Charles Cullen, gente, como todo serial psicopata, ele era um cara acima de qualquer suspeita, tá? Ele era, inclusive, as pessoas gostavam muito dele nos hospitais, nos lugares em que ele trabalhava, tá? Tanto que ele não tinha problema para arrumar emprego. Ele não parava em emprego nenhum.
Ele ficava mudando de um hospital para outro, porque ele começava a despertar suspeitas. Então ele não ficava muito tempo em nenhum hospital, nenhum centro de saúde, tá? Mas ele gostava de trabalhar na UTI, Charles Cullen, que era o lugar em que ele matava, dava remédios, escondia, né, no prontuário. Ele dava um jeito, porque eles têm um jeito, tá? O pessoal da saúde tem um jeito de arrumar prontuário e tal, tá? Então ele dava um jeito de não registrar no prontuário do paciente o que ele tinha dado. Então ninguém conseguia pegá-lo, Charles Cullen. Porque o Charles Cullen, ele pegava remédios, né, na farmácia, do hospital, porque é assim, né, que eles trabalham. E eles geralmente registram no prontuário do paciente. Só que ele não registrava. E ele conseguiu se safar. Ele driblou o sistema. Porque tem como, né? Ah, tem como. Eles sabem que tem. Por isso que é perigo. O UTI é um perigo, tá? Eu morro de medo de cair numa UTI, de verdade. Eu tenho pavor. Porque ali tem remédio para fazer viver ou matar uma pessoa, tá? A gente sabe disso. Eu tive uma experiência muito ruim, tá? Você sabe, com meu pai, tá? Muito ruim. Tá? Então ali você percebe que aquelas pessoas têm o poder da vida e da morte. E o Charles Cullen se aproveitou disso, desse acesso a esses remédios, tá? Ele sabia como usar e ele dava em excesso para o paciente. O que acontecia? Ele acelerava a morte do paciente. O paciente morria. Estava bem, de repente ficava mal, morria. E aí ele dava a desculpa da idade. Tá? Ele achava que você não consegue entrar na cabeça do serial killer, tá? Porque eles não são como a gente, que tem empatia, né? Que sente mal quando uma pessoa morre. Não, o serial killer não tem isso. Ele sente prazer em matar. É diferente. Eles têm um funcionamento diferente do nosso. Você nunca vai... Dificilmente a gente vai entender um sociopata, um serial killer, tá? Dificilmente. Porque eles têm uma forma de ver a vida, o mundo, totalmente diferente da nossa. Tá? O pessoal pesquisa, o pessoal da FBI, né? O pessoal que trabalha com criminologia, com psicopatia, com psiquiatria forense, eles tentam entender a cabeça do sociopata, do serial, mas dificilmente eles vão entender. Não dá para entender. Eles são diferentes da gente, tá? Então, o Charles Cullen, ele era um enfermeiro padrão. Por isso que eu falei. O psicopata, ele cria uma imagem muito boa dele. E é muito difícil você desfazer isso. Só se ele aprontar alguma coisa com você, mas as pessoas não vão acreditar em você. Porque ele já criou uma imagem muito forte dele. De que ele é legal, ele é casado. Geralmente ele é casado, ele tem filhos. Pra, claro, encobrir a faceta dele, né? De psicopata. Ele sabe que ele criando essa imagem de filho, pai, marido, com filho, certinho, prestativo no trabalho, né? Ele é prestativo, ele não falta. Ele tá lá, o Charles Cullen era assim, ele não faltava nunca. E ele ajudava outros. Ele pegava o paciente de outras pessoas para matar, tá? Com a desculpa de que ele estava ajudando o outro colega. Ele pegava outros pacientes de outras pessoas, de outros enfermeiros, além dos dele. Então, ele vai indo de um hospital para outro e vai matando. Matou muita gente, Charles Cullen, muita gente mesmo. Ele era novo, tá? Um cara bem esquisito. Quando você vai entrando, né, vai contando a história dele, esse autor, você vai percebendo que ele é um cara esquisito. Ele não tem apego nas pessoas, né? Ele é noivo de uma moça, mas ele trai ela. Ela tá com o filho dele, mas não aguenta mais ele porque ele é agressivo. Ele tem ideias de depressão, um cara bem depressivo. Toma remédio, já tinha tentado suicídio quando era pequeno. Então ele é também de um lar disfuncional. Você não ouve falar da mãe dele, do pai dele, tá? Charles Cullen. Mas ele é de um lar disfuncional. Ele é um solitário, um cara esquisito. Ele é descrito por todo mundo como um cara esquisito e solitário, tá? É assim. Então, só que ele chegou a ser chefe. Como ele é assim, né? Claro, ele quer matar pessoas. Então, ele vai
Ele não falta, ele trabalha pelo outro, ele faz plantão, ele se oferece para fazer plantão, tá? Então, assim, parece que ele é um cara dedicado. Então, ele foi galgando cargos de chefia, que é o que eu falei, o psicopata, ele consegue ser chefe, tá? Ele isso consegue. Geralmente, ele tá em cargo de poder, tá? Porque ele passa por cima das pessoas para conseguir as coisas, né? Então, ele foi homenageado. Ninguém acreditava. Como é que... Aí vão descobrindo, vão puxando o novelo. E o hospital, os centros médicos e os hospitais encobrem ele. Tá? É isso que eu falei, né? Na medicina você tem muito isso. Eles encobrem coisas erradas. É o corporativismo que prejudica a sociedade. Tá? E lá nesse livro você vai vendo. Os policiais não conseguem informações no hospital, o que acontece, ligar para o usuário. Por quê? Porque o pessoal do hospital não deixa. Encobre ele, protege ele. Não seria o quê? Os hospitais protegendo ele, tá? Então você vai vendo, vai entendendo como é que funciona o sistema. Tá? É aquilo que a gente fala, né? Quando um profissional, a gente vê, existe um corporativismo na medicina. Quando o profissional faz uma coisa errada, o outro encobre. E por isso a gente tem tantos erros médicos, infecções hospitalares. Por isso que a gente tem. Esse livro aparece. Os policiais tentando conseguir informações no hospital não conseguem. Eles não liberam. Então ele tem que contar com algum funcionário que se dispõe a ajudar sem falar no hospital. Tá? Espião.